Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Fala pessoal, beleza? Leibon Sucesso aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou cabeleireiro e técnico da Federação Internacional de São Paulo. Sou cabeleireiro há mais de 23 anos e venho de uma família de vasta experiência nos salões. Minha família, galera, todos eles são envolvidos com cabelo. Meu tio-avô era cabeleireiro, minha irmã é cabeleireira, o meu irmão trabalha em uma grande empresa de cosmético. E hoje eu queria, antes de mais nada, falar de uma história para vocês. A professora da minha mãe, há muitos anos atrás, falou assim para ela, no palco, levantou a tesoura, essas ferramentas aqui, ó, e falou assim: a partir do momento que você consegue dominar essas duas ferramentas, você nunca mais vai passar necessidade na vida. Então eu vim aqui para ensinar para vocês divisão em ângulo, como montar qualquer tipo de corte a nível mundial e identificar qualquer tipo de corte que entrar no seu salão. Para você que é iniciante, para você que está começando, para você que está pensando em começar, ou até mesmo você que quer fazer um corte em casa, fica aí até o final do vídeo que você vai ver como tudo se encaixa. E também gostaria de agradecer aos mais de 20 mil inscritos no meu Instagram. Muito obrigado pela força, é um imenso prazer fazer parte da vida de vocês. E agora, sem mais delongas, bora lá pro vídeo, bora para a tela do meu computador e ver como isso funciona. Então aqui na minha tela do computador, entendendo a matemática nos cortes de cabelos, como identificar qualquer corte de cabelo usando divisão em ângulo. Já dá para ver aqui, né, que o nosso aprendiz mirim, sem ter nenhum tipo de noção, querendo aprender, já está indo com a tesoura para cima do corte, sem um ponto de referência, sem uma divisão, sem um ângulo, e isso não vai deixar o cliente muito satisfeito, assim como a gente vê nessa imagem ilustrativa, né? Vamos para uma rápida introdução para a gente compreender melhor o que é divisão em ângulo e matemática aplicada em cabelo. Tomando nota, sabemos que não existe nenhuma atividade da vida em que a matemática não compareça de maneira insubstituível para codificar, ordenar, quantificar e interpretar medidas, dosagem, entre outras tantas variáveis. E para os profissionais de beleza que executam cortes de cabelo, a geometria é de suma importância, pois quando o cliente chega no salão, cabe aos profissionais cabeleireiros que realizará o corte fazer um estudo inicial, um trabalho de percepção profissional que exige conhecimento, referência a formas geométricas, assimétricas, divisões e ângulos, reconhecendo, por exemplo, o formato do corte, o caimento do cabelo, formato do rosto, etc. E é fundamental que o cabeleireiro consiga ler o corte de cabelo para cada tipo de cliente, reconhecendo a geometria, simetria e os ângulos de uma forma diferente, criando variáveis usando o eixo espacial aplicado na cabeça. Visualizando. Essa próxima figura que iremos ver tem os traçados geométricos que os profissionais devem fazer mentalmente para executar os cortes de cabelo com precisão. O cabeleireiro precisa fazer um reconhecimento mental das divisões da cabeça, como ilustrado na imagem abaixo, observando diferentes formas e ângulos para projetar o corte. Também nesta figura destacamos a simetria a partir de um ponto de referência do formato do rosto e o caimento do cabelo. Então, aprendendo sobre divisão e ângulo, vamos agora entender como isso se monta no cabelo. Então, quando chega um corte no nosso salão, a primeira coisa que devemos fazer é visualizar e entender o ponto de referência, ver esse caimento e identificar os traçados dele que a gente vai aprender até o final dessa aula. Então, a gente tem de parâmetro visão, que é o que a gente enxerga quando o cliente vem, como que é esse caimento, se ele está reto, se ele está geométrico, se ele está assimétrico, encaixar para dentro, ou se ele está cortado, virar para fora. Aqui a gente vai usar as divisões e ângulos para entender, identificar isso. A visão, a precisão, que é entender as fórmulas, os ângulos, a geometria, a simetria. A arte, cada cabeleireiro tem a sua. Os cabeleireiros trabalham da forma que aprende os ângulos, as técnicas, né? E usa as ferramentas para desenvolver o corte, seja ele tesoura, tesoura dentada, navalha, desfiadeira, entre outros materiais que vários cabeleireiros usam, mas sempre partindo de um ponto de referência, a visão de ter chego com o cliente, identificar como que é esse corte, tendo um ponto de referência e a precisão, que é onde vai entrar as nossas técnicas de divisão em ângulo. Então, as linhas que a gente vai trabalhar é verticais, diagonais superiores, diagonais inferiores e horizontais. Então, nota que aqui a gente tem o ponto de referência. Quando o cliente chega, a gente vai visualizar através das
divisões verticais, diagonais superiores, diagonais inferiores, horizontais, a gente vai ter a precisão e depois a gente vai desenvolver através dessas ferramentas a nossa arte. Entendendo o que são ângulos. Para se ter um ângulo, precisamos de duas linhas retas, uma horizontal e outra vertical, cruzando para formar um X. Através delas, podemos formar os ângulos. Os ângulos e os graus foram criados para direcionar de um ponto ao outro, saindo de um ponto de referência, que vai de 0 grau a 360 graus. Entendendo o eixo espacial e suas direções. O eixo espacial é um símbolo usado para identificar linhas retas, curvas, ângulos e direções. Aqui é simples, para fácil entendimento. O eixo espacial é esse daqui, olha. A gente tem 0 grau, 90 graus e aqui em cima 180 graus. Então as divisões a gente tem vertical, horizontal, diagonal direita, diagonal esquerda. E esse eixo espacial é que a gente cria em torno da cabeça, como se fossem meridianos, né? A gente cria linhas imaginárias para a gente se posicionar, criando um ponto de referência para a gente executar o corte. A gente pegar do 0 grau e dar a volta, ele vem aqui, vai formar 360 graus. Então aqui a gente tem o eixo espacial e as divisões e desconexões. Então, aqui a gente tem top de nuca, nuca superior direita, nuca inferior direita, nuca inferior esquerda, nuca superior esquerda, parietal esquerda, top frontal e a vértex. Quando a gente fala de criar linhas imaginárias, então a gente se baseia nessas linhas de 1, 3, ou se for um cabelo mais comprido, a gente vai criando essas linhas que é o eixo espacial em torno da cabeça. Então a gente tem aqui o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Vamos supor que essa cliente queria cortar uma franja em diagonal. A gente cria essas linhas de ponto de referência. Então esse é o eixo espacial. É aquilo que eu falei, que a gente cria os meridianos em volta da cabeça. Então, qual que é os pontos de referência aqui? Sobrancelha, altura do olho, nariz, boca ou queixo. Quando a gente vai cortar a frente, normalmente a gente se baseia de um ponto de referência. Vamos supor que a gente se baseasse do nariz. A gente começaria esse corte aqui do nariz, tendo esse ponto de referência. Então a gente vai cortar daqui para baixo e daqui para baixo, fazendo uma escala do menor para o maior, criando essas linhas imaginárias. Representamos suas divisões no cabelo como linha horizontal, linha vertical, diagonal direita, diagonal esquerda, diagonal alta, diagonal baixa. É muito comum você ver em cortes de cabelo, vídeos, tutoriais, revista, a pessoa usando as diagonais baixas ou as diagonais altas. Isso influencia no caimento. E tudo que é horizontal é pesado, é geométrico. Então não tem simetria. E tudo que é assimétrico é leve para encaixar. Então é muito comum você ver as diagonais sendo usadas em divisões, aquela divisão horizontal, né, de orelha a orelha, e as verticais, que você faz para cortar o cabelo, ou a diagonal baixa ou diagonal alta, para fazer também mechas, fazer transparência. Você vê muito essas divisões e agora a gente começa a entender como que isso funciona, por que que é tão importante ter precisão nessas divisões para que seja um corte limpo ou uma estrutura de mecha limpa, né? Você fazer bem feito para que esse caimento tenha facilidade para encaixar com o restante do cabelo. Não ficar aquele corte pesado, não ficar aquele corte geométrico, enfim. Ângulos de corte. Então muita gente quando ouve ângulos de corte imagina que é um bicho de 7 cabeças. Então desmistificar isso daqui é uma das coisas que é os meus objetivos em meus cursos, tanto físico quanto na internet, né? Então assim, isso daqui é para você começar a criar os parâmetros, começar a enxergar os cortes de um outro ponto de vista, que é o ponto matemático da coisa, né? Para você pegar. Então vamos entender isso aqui. 0 grau. Se o cabelo for cortado para baixo com pontas projetadas em direção ao chão, é 0 grau de elevação. O resultado será um corte de base reta. 45 graus. 45 graus significa que o corte de cabelo será feito de modo que as mechas a serem cortadas fiquem entre o corte reto, que é o 0 grau, e o paralelo 90 graus.
Ao cortar os fios no ângulo de 45 graus, os cabelos ganham camadas que proporcionam leveza à base. 90 graus. Nesse, o corte de cabelo será realizado de modo que as mechas ficam estendidas de forma paralela à cabeça. O resultado, cabelos com camadas marcadas. 135 graus. A mecha será cortada com uma elevação entre a de 90 graus, paralela à cabeça, e a de 180 graus, perpendicular à cabeça, toda para cima. Esse ângulo de corte forma camadas marcadas e graduação. 180 graus. Por fim, o ângulo de 180 graus, quando a mecha será erguida de forma que fique perpendicular à cabeça, toda para cima. O resultado, camadas alongadas nos cabelos. Para a gente simplificar isso daqui, porque é muito difícil para quem está começando visualizar isso daqui, sendo que a gente sai de 0 grau aqui, vem aqui, tem 40, 90 e 180 graus. Né? Para a gente fazer um resumo aqui, para a gente começar a entender melhor, aqui está cada caimento que é o mais usado de ângulo. Porém, a gente vai usar nos nossos cortes, para nossa aprendizagem, para ser uma coisa mais rápida e para ser uma coisa mais objetiva, a gente vai usar o 0 grau, 45 grau, 90 grau, 45 externo ou superior e o 180 graus, que é 90 perpendicular à cabeça, ok? A gente vai entender isso agora. Simplificando para fácil entendimento. Como vamos usar? Então, se a gente abrir a palma da nossa mão, a gente tem 90, 0, 30, 45 e 60. A gente tira esse 60 e o 30 e é o que a gente vai usar. 0 grau, 45 grau, 45 externo ou superior e 90, que seria o 180, mas vai ser o 90 perpendicular à cabeça, que vem aqui. Então, a nomenclatura fica aqui assim, ó. 0 grau, 90 grau, 45 grau interno ou inferior, 45 grau externo ou superior, 180 grau ou 90 perpendicular à cabeça. Que é aquilo que eu falei aqui, né? A gente sai de 0, 90, 45, que é o que a gente vai usar. Aí vem aqui com 45 externo ou superior, ou a gente vem aqui no 180 graus, puxando todo esse cabelo para cima, vem 90 perpendicular à cabeça. Então, pessoal, na aula de hoje falamos sobre divisões, ângulo, eixo espacial, como elas são representadas no cabelo e suas nomenclaturas. E na próxima aula vamos aprender como montamos divisões e ângulos no cabelo. Meu muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Comentem o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal. Deixe o seu like, inscreva-se, me sigam nas redes sociais e ative o sininho para não perder nenhuma das aulas. Te vejo na próxima aula, fiquem com Deus e até mais.